Olá, muito boa noite. Começa agora o seu programa Opinião, direto aqui da TV Pantanal, canal 22.1, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, aqui de Cuiabá, Mato Grosso, centro geodésico da América do Sul e o ponto equidistante entre o Atlântico e o Pacífico. Hoje, sexta-feira, dia 20 de março de 2026, e eu abro o programa de hoje com a companhia do decano do programa Opinião, o Cadeira 001, cadeira cativa, professor Lourenberg Alves. Boa noite, professor. Boa noite, jornalista Kleber Lima, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores. O professor é o dono da bancada, a gente tem que pedir permissão para ele. Hoje nós, por exemplo, estamos aguardando aqui a presença do secretário municipal de Infraestrutura e Obras de Cuiabá, o Reginaldo Teixeira, que também é o presidente do Novo aqui de Mato Grosso, para uma entrevista. Ele ainda não apareceu, a gente acredita que ele chega a qualquer momento, mas enquanto isso nós vamos aqui aquecendo você. Nós temos um tanto bom de assunto, né, professor, para tratar. Essa é uma semana assim que está repleta, recheada de assuntos bons para a gente comentar, e você que está em casa pode nos auxiliar aqui para trocando ideia com você, mandando a sua opinião, mandando foto, mandando perguntas, comentando os assuntos que nós vamos apresentar aqui e outros que você queira também, sempre pelo WhatsApp 65999-322529, como aparece na sua tela, e lembrando a todos vocês que o programa Opinião é transmitido simultaneamente, ao vivo, pelo portal Gazeta Digital e também pelo perfil da TV Pantanal no Facebook, TV Pantanal-Rede TV, só você acessar e pode acompanhar aqui conosco. E nesse momento chega aqui o Reginaldo Teixeira e nem deu tempo de você sentir a ausência dele. Bem-vindo, secretário. Já dá um tchauzinho daí mesmo, assim, para todo mundo. Boa noite. E enquanto isso, enquanto ajeita aqui o professor, nós temos um assunto aqui, professor Lourenberg, que manchete da Gazeta de hoje, um problema aí para a próxima secretária de saúde que está assumindo resolver, né, que é a suspensão das cirurgias no Hospital Municipal de Cuiabá e também no São Benedito, devido à interrupção do trabalho de lavanderia hospitalar. A empresa Griforte, que é a responsável pela lavanderia de toda a roupa de hotelaria, que chama, né, a roupa hospitalar de todas as unidades hospitalares de Cuiabá, ela alega que não consegue mais atender a prefeitura enquanto a prefeitura não solucionar um passivo lá com ela de pouco mais de 4 milhões de reais. E aí, nessa situação, foram interrompidas as cirurgias. É uma situação grave. Às vezes a gente não faz ideia, né, que o problema numa lavanderia de um hospital pode afetar o atendimento, mas pode, porque esse material é altamente infectante. Se não tiver ali a substituição, a troca dessa rouparia de cama, esse material de cirurgia, um material que fica assim muito contaminado com sangue, com tudo mais, isso pode acarretar na contaminação de toda a unidade hospitalar, colocando em risco a vida dos pacientes. Então, a prefeitura está em negociação com a Griforte, a questão está judicializada, e a nossa esperança é que se resolva imediatamente para que os pacientes que já estavam programados de passarem pelas cirurgias possam ser submetidos às cirurgias, e os pacientes de urgência e emergência, de trauma, os acidentados, as pessoas que sofrem queimaduras, enfim, todas aquelas pessoas, as pessoas que sofrem infarto, que têm a necessidade de uma cirurgia de urgência e emergência, possam ser atendidas no momento em que elas tiverem a necessidade. Não é isso, professor? Exatamente isso, amigos. Olha, veja, foram paralisados todos os serviços, porque, veja, a lavanderia é um serviço, todo dia tem serviço ali. É imprescindível para o funcionamento
da Casa de Saúde. Mas antes de paralisar, Kleber, é aquilo que todos nós já falávamos há muito tempo. É necessário diálogo, amigos. Veja, quanto sacrifício provoca em uma família que tem um paciente na fila. Quanto sacrifício, quanta despesa e quanta dificuldade é gerada por conta disso. E aí eu volto a insistir naquilo muito simples. Nós temos que caminhar e fazer tudo no diálogo, na negociação. Sem isso, nós não andamos para lugar nenhum. Portanto, é imprescindível o diálogo entre a gestão, entre a prefeitura e a empresa que toca a lavanderia. A Griforte, eu até vou ler aqui a manchete do jornal A Gazeta. A Indústria e Serviço de Apoio e Assistência à Saúde, Griforte, suspendeu ontem, dia 19, a entrega de enxoval hospitalar e insumos ao Hospital Municipal de Cuiabá, HMC, e também ao Hospital Municipal São Benedito, em decorrência da falta de pagamento no valor de aproximadamente 8 milhões e não 4, como eu havia dito. Com a suspensão, a realização de cirurgias fica comprometida pela ausência de confecção, higienização, desinfecção e esterilização de materiais têxteis hospitalares, incluindo os pacotes cirúrgicos. Tá aí, a gente depois pode atualizar no segundo bloco como é que terminou essa negociação no final do dia de hoje. Quem sabe a gente possa trazer uma boa notícia de que o impasse já foi superado. Agora sim, já estamos aqui presente, já devidamente equipado aqui na bancada conosco, o secretário municipal de Infraestrutura e Obras de Cuiabá, Reginaldo Teixeira. Boa noite, secretário. Grato ao senhor pela presença aqui conosco. Boa noite, Kleber, professor, a todos que estão nos assistindo neste momento. Estou aqui à disposição. Obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos. Reginaldo, nós até comentávamos há pouco aqui, antes de começar a entrevista, foi anunciado hoje pelo governo do estado um pacote aí milionário, com quase 600 milhões de obras. O governo está chamando de grandes obras, né? E desses 600 milhões, 27% para Cuiabá, que é 180 milhões, mas vendo o material lá no portal da Secretaria de Comunicação, é exclusivo para educação, é isso? São 6 escolas que vão ser construídas em Cuiabá? Isso, foi previsto nesse lançamento que o governo fez, a implantação de algumas escolas no município, mas a grande maioria dos recursos foi a duplicação da 010, né, outros investimentos que o governo do estado está fazendo. Mas, de qualquer forma, é importantíssimo o investimento em Cuiabá. A capital está precisando, malha asfáltica muito ruim, e também está prevista o recapeamento da Miguel Sutil, República do Líbano, Jurumirim e Avenida Doutor Meirelles. Está previsto também o recapeamento total dessas vias? Está previsto isso aí nesse pacote. A gente espera que ocorra de fato, porque a nossa capital está precisando. A cidade está com a malha asfáltica muito difícil para trafegar e a gente tem falado que agora tampar buraco é quase que enxugar gelo. Então a gente precisa trabalhar para ter um plano de recap e melhoria das nossas vias na nossa capital. Nós vamos falar sobre tapa-buraco, até já entramos nesse assunto aqui na sexta passada, com a presença aqui do vereador Dilemar Alencar, né? Vamos falar um pouco disso com o senhor, mas eu quero aproveitar esse ensejo do anúncio do pacote de obras e lembrar o seguinte: no último ano da gestão do ex-prefeito Emanuel Pinheiro, ele anunciou estudos e até sinalizou com um lançamento de pelo menos mais 4 viadutos em Cuiabá. 3 só na Miguel Sutil, se não me engano, né? Um ali no Círculo Militar, outro ali mais um no Santa Rosa e outro no Centro de Eventos do Pantanal, isso? Isso mesmo. E o outro eu não lembro onde que era. Os outros, ele tinha o estudo, mas não foi concluído nenhum projeto, mas tem um projeto do governo do estado, que é o complexo Bom Clima, né, ali na Estrada da Chapada, e um outro que foi prevista a licitação esse ano, início do ano, ano passado, que é o Nadante de Oliveira, com início ali do Córrego do Barbado. Existe ali um projeto de implantação de um viaduto e o do Bom Climas, que ainda não saiu do papel. Isso precisa ter uma atenção maior aí
nós por parte da Prefeitura e Governo do Estado para a gente implantar essas obras. E o prefeito pediu para que a gente fizesse estudo na Viola do Coxo, ali naquela região, e também ali na Arquimedes Pereira Lima, na travessia do Córrego do Barbado. Ali tem um fluxo de veículo muito grande e com a construção agora do Complexo Leblon, aquilo ali vai engarrafar mais. Então a gente está ali estudando e vamos elaborar um projeto para aquela região. Como acontece hoje, né? No caso da Avenida das Torres e da Avenida do Barbado, as duas se encontram aqui, chegando na Dante de Oliveira, e ali estrangula tudo, né? Porque... Exatamente, não tem para onde ir, é igual, é corrente. Então você vai, o carro chega lá, fechou, que está indo com uma alta velocidade, a tendência é parar e ficar engarrafado. Então precisa pensar, o estudo na realidade, ele não pode estudar um ponto, ele tem que usar os pontos da avenida inteira. Não adianta você fazer determinadas obras, porque ele vai ter um impacto logo na frente. E a gente tem avaliado isso aí junto com a CEMOB, esse trânsito de veículo, para a gente poder desenvolver os projetos estruturantes que a cidade precisa. Tá, esses que foram deixados pelo ex-prefeito, ou pela equipe do ex-prefeito Emanuel, como é que eles estão hoje? Os estudos foram aproveitados ou teve que recomeçar do zero? Como é que está isso? Não, todos os projetos, eles estão sim na secretaria e serão aproveitados. O grande problema é que existe alguns estudos que precisa melhorar o trânsito nessa região. Se você faz um viaduto, por exemplo, no centro de eventos Pantanal, você pode causar um problema logo na frente, tanto de um lado como do outro. Então a gente está avaliando isso, inclusive ali na rotatória do Jardim Cuiabá, que está previsto ali uma trincheira, já existe um projeto, mas é uma obra cara e a gente precisa pensar numa alternativa. Então a gente tinha ali analisado e feito um pré-estudo de um túnel ali próximo do shopping Estação, cruzando ali para o Santa Rosa, aproveitando aquela avenida do shopping. Mas está em fase de estudo, em elaboração. Nós discutimos o ano passado com o secretário Padeiro da Cinfra do Estado sobre esses projetos, pedimos ajuda ao Estado para a implantação deles, conversamos com o prefeito, ele pediu para que corresse, né, para que a gente conseguisse implantar essas obras, mas até o momento não foi possível, mas nós vamos continuar trabalhando para que isso ocorra. O que precisa hoje, secretário, para a gente fazer essas obras estruturantes e resolver de uma maneira mais definitiva esse problema de mobilidade em Cuiabá? Olha, o grande gargalo hoje, o que eu entendo na Prefeitura de Cuiabá, é que as demandas da nossa capital hoje é muito grande. Então, na parte de infraestrutura, você percebe que ficou aí boa parte da cidade abandonada por muito tempo. Você vê que você tem uma malha completamente comprometida que precisa ser restaurada. O custo disso é muito elevado. Então precisa de dinheiro externo, porque a prefeitura ela não consegue fazer essas obras estruturantes sozinha. E é o trabalho que o prefeito começou a fazer desde o início do ano, dialogando para tentar trazer esses recursos, fazer a implantação disso. Eu até comentando, com o prefeito, a gente discutindo nos dia a dias as obras em Cuiabá, a gente tem falado que primeiro nós precisamos cuidar dessa malha asfáltica, antes, né, que ela fique mais prejudicada do que já está. E hoje existe uma obra grande, né, em Cuiabá, que é a obra do BRT, e a gente tem discutido com o Estado para que essa obra seja entregue, né, com melhor qualidade, principalmente olhando aí para o trecho da Prainha, que é uma via importantíssima na nossa capital. Entendemos que tem que ter uma revitalização melhor desse espaço, incluindo calçada, calçamentos, iluminação e tudo mais. A gente está discutindo isso. Não sei se será possível, mas vamos continuar dialogando para que isso possa acontecer. Pelo que o senhor acompanha ali, o governo consegue entregar o BRT esse ano ainda? Olha, estão trabalhando fortemente com essa intenção, né? Mas é uma obra que não tinha o projeto completo, não tinha os estudos 100% concluídos. Foi assinado um contrato rapidamente com a desistência da outra empresa e foi previsto o projeto dentro dessa contratação e a empresa está fazendo isso gradativamente. Então, tem os problemas que acontecem no período de obra e tem também os problemas que no início desse ano choveu demais. Então, assim, a expectativa do governo é que sim, mas existem os problemas que ainda poderão ocorrer, né, daqui para frente, que pode atrasar um pouco mais. Mas eles estão bem confiantes e a Secretaria de Obras, o prefeito colocou à disposição para que a gente ajude naquilo que for preciso, naquilo que for necessário pela Prefeitura de Cuiabá, para que a obra termine o mais rápido possível, e isso nós estamos fazendo. Professor Lander. Secretário, tem uma questão que é muito comum a gente ouvir nas ruas com as pessoas que a gente encontra.
Quando o governo estadual, através da sua secretaria, sobretudo da Sinfra, quer fazer uma obra estruturante em Cuiabá, ou uma intervenção nas ruas ou nas avenidas de Cuiabá, antes de começar essas obras, secretário, há uma conversa entre o secretário-chefe desta pasta com a prefeitura, há uma conversa antes de começar essa obra, ou não há conversa nenhuma, e só durante o movimento de toda a obra é que passam a conversar? Professor, todos os projetos de implantação em Cuiabá pelo governo do estado, ele tem que ter uma interlocução com a Secretaria de Obras. Algumas obras que estão sendo implantadas pelo governo do estado, nós já pegamos ela em curso. Ela já estava acontecendo, como está acontecendo com a obra do BRT e alguns bairros que estão pavimentados pelo governo do estado, Mato Grosso. Do ano passado para cá, de 2025, todos os projetos que a gente tem feito na Secretaria de Obras de implantação de asfalto nos bairros não pavimentados e outras melhorias, nós estamos encaminhando para a Sinfra, solicitando apoio e ajuda nessa pavimentação, considerando a dificuldade que o município de Cuiabá passa no recurso financeiro. Mas assim, e todos os projetos que estamos caminhando, já estamos colocando o projeto executivo e o orçamento e o licenciamento junto para que ele possa ter tranquilidade para licitar essas obras. São vários bairros que nós temos colocado e as obras que o governo vem executando, nós temos sim procurado ali os secretários adjuntos, o próprio secretário Marcelo Padeiro, para que a gente entenda o projeto, entenda como está acontecendo. A obra do BRT, a gente tem acompanhado mais a execução, não participamos nos últimos dias das reuniões, mas sempre estamos procurando e participar. Quando eu não posso ir, eu mando um representante participar, a engenheira Geralda, para ver o acompanhamento e contribuir naquilo que o Estado precisar. Por exemplo, agora, a gente está contribuindo aí com as limpezas de BL, de Boca de Lobo, em toda a Rubens de Mendonça. Eles não têm o equipamento adequado, a Secretaria de Obra tem, e a gente está dando esse apoio às empresas que estão trabalhando aí na região da Prainha. E sempre procurando a parceria com a Águas Cuiabá para a gente resolver os problemas mais graves nessa área, tipo na Isaac Povas. Tem um problema grave, ali tinha várias grades totalmente irregulares que davam problemas grandes para os veículos. Nós estamos fazendo um trabalho grande naquela região, junto com a Águas Cuiabá, para tirar todas aquelas grades. Estamos ampliando ali a rede. No asfalto, né? Exatamente. Tipo Boca de Lobo ali no meio, né? A gente está tirando aquilo ali, a gente vai tentar eliminar aquele tipo de serviço que tinha aí do passado. Então, a gente está trabalhando com bastante planejamento para melhoria da malha viária e da qualidade de vida para as pessoas, que é o que a gente precisa aqui, né? E a gente está sempre precisando, professor, de apoio na prefeitura, de recursos externos. A gente tem, como falado aqui no início do programa, uma malha viária totalmente comprometida e a gente precisa fazer o tapa-buraco. Ano passado, nós fizemos a operação tapa-buraco, fez um investimento muito alto, porque tinha muito buraco na cidade, passou de 80 mil buracos tapados e catalogados, inclusive, pela Secretaria. E esse ano nós começamos, no período chuvoso... No primeiro ano, 80 mil? Mais de 80 mil buracos. Nesse ano de 2026, começamos aí tímido, porque as chuvas intensificou demais na nossa capital e acabou surgindo novos buracos. Esse mês de março, agora da segunda quinzena agora para frente e já para o mês de abril, o prefeito pediu para que a gente intensificasse isso, aumentasse as equipes de tapa-buraco e a gente está fazendo isso agora para a gente atingir todos os bairros novamente. Mas a gente precisa lançar em Cuiabá um programa de recap. Hoje a Secretaria de Obras ela tem toda a malha asfáltica mapeada, nós sabemos quantos metros cada rua de Cuiabá tem para a gente fazer um programa desse. Em algumas ruas nós estamos fazendo teste com micro revestimento. A gente está tentando aí, nós fizemos ano passado no Santa Helena, fizemos também no Tijucal e esse ano nós estamos fazendo em algumas ruas para ver como é que comporta. Nesses lugares que nós fizemos ano passado, apesar do período chuvoso desse ano que foi muito grande, essas vias não deram buraco e aquelas que deram foram bem menor. E a gente sabe que o micro-revestimento ele é um produto bem mais barato do que o tapa-buraco, então a gente está fazendo esses testes para ver como comporta, até que a gente consiga aí recurso suficiente para avançar um programa de recap e melhoria de vias, não só de recap e melhoria de vias, mas também das drenagens de Boca de Lobo, porque tem muitas regiões que alagram na nossa capital. Muito bem, nós já temos que ir para o nosso primeiro intervalo, mas eu quero atualizar aqui, conforme eu havia prometido, essa situação do enxoval hospitalar,
E tem uma notícia aqui encaminhada pela Prefeitura no final do dia, que é o seguinte: a Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e da Empresa Cuiabana de Saúde Pública, informou que o fornecimento de enxoval hospitalar foi normalizado e não houve qualquer prejuízo aos pacientes. Os serviços de processamento de enxoval, higienização de vestuário das equipes assistenciais e esterilização de instrumentos cirúrgicos, considerados essenciais, são realizados por meio de contrato com a empresa Griforte, Indústria e Serviço e Apoio à Assistência de Saúde Limitada, que atende o Hospital Municipal e o Hospital São Benedito. Mesmo diante da possibilidade de paralisação, as unidades já contavam com estoque suficiente para manter a assistência, garantindo a continuidade dos atendimentos. Após tratativas com a empresa, a situação foi esclarecida e o fluxo de entrega restabelecido. Está aí uma boa notícia, né? Que a gente não vai ter nenhum prejuízo nas cirurgias programadas ou aquelas de urgência e emergência, como falamos, pela falta de roupa hospitalar. Tá bom? Mande a sua participação. Nós vamos agora, no segundo bloco, falar um pouco mais sobre essa situação da malha viária de Cuiabá, dos buracos, de tapa-buraco. Se você tiver com esse problema aí na sua rua, no seu bairro, em locais que você passa todos os dias, mande aqui para a gente, aproveite a presença do secretário Reginaldo, através do WhatsApp 65 999 32 25 29, que eu tenho certeza que ele terá prazer de responder a você. Aproveite o intervalo, 2 minutinhos, nós já voltamos. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do seu programa Opinião desta sexta-feira e hoje nós temos a honra e a alegria de receber aqui o secretário Reginaldo Teixeira, secretário de Infraestrutura e Obras do município de Cuiabá. Nós começamos a falar no bloco anterior sobre obras estruturantes para garantir a mobilidade urbana, mas um assunto que o secretário já antecipou alguma coisa é sobre a malha asfáltica, que é muito antiga, a gente sabe que é, mas, Reginaldo, eu quero, e também o senhor disse uma informação importante aqui, que o senhor tem toda essa malha hoje de Cuiabá mapeada, que o senhor usou, palavras suas, abre aspas, cada metro de ruas de Cuiabá o senhor tem hoje mapeado na secretaria. Pois muito bem, a pergunta que eu quero fazer ao senhor é que eu me lembro que o ex-prefeito Mauro Mendes disse que tinha feito um programa recorde de asfalto novo em Cuiabá, com quase 300 quilômetros de asfalto novo em Cuiabá. Então o Mauro deixou a prefeitura em 2018, correto? Em 2016. 2016. 2016. Então, há 10 anos. O Emanuel Pinheiro, que sucedeu o Mauro, também divulgou, fez propaganda, dizendo que também tinha feito um programa de asfalto recorde. Para ser recorde de 300, tinha que ser pelo menos 301. Então, vamos colocar aqui mais 300. E eu vi uma entrevista do ex-prefeito Chico Galindo, que é um antecessor do Mauro, falando do Poeira Zero, que fala que foi também o maior programa de asfalto da época dele. Então vamos imaginar que o Galindo tenha feito 200 quilômetros. Nós já chegamos aqui a 800 quilômetros de asfalto novo em Cuiabá de 15 anos para cá. Existe mesmo essa quantidade de asfalto novo em Cuiabá? Qual é a quantidade total da malha viária e o que é velho e o que é novo? O senhor tem esses números assim, de bate-pronto, sem querer constrangido, mas é só para a gente checar mesmo. Não tem. O que a gente tem é que a malha asfáltica de Cuiabá ela é aproximadamente 2.700 quilômetros, considerando as vias, inclusive as vias duplicadas, tá? Que são vias avenidas, por exemplo, Miguel Sutil e outras vias que são Mato Grosso e outras que são, então a gente considera tudo isso aí. E para pavimentar, o levantamento que nós fizemos no ano passado, nós temos em torno de 462 quilômetros de bairros que precisa ser implantado a pavimentação asfáltica, considerando aqueles bairros que podem receber esse tipo de serviço. São bairros já regularizados em Cuiabá. Aí universaliza o asfalto. Exatamente, mas a cidade ela continua crescendo. Uhum. Então acaba surgindo novos bairros que precisa continuar a pavimentação. Então é um serviço contínuo que precisa ser prestado à população da nossa cidade. Quanto aos números colocados, Lemberg, eu não tenho como afirmar e nem como dizer,
Porque se você for considerar todos os problemas que nós temos na cidade na pavimentação asfáltica, você percebe que os asfaltos que foram feitos têm um tempo mais distante do que 10, 15 anos. Tem alguns bairros específicos que a malha asfáltica tem aí 10, 12, 13, 14 anos. Nós não temos hoje, tirando esses bairros aí no Mato Grosso, que o governo, a Joana Cabral, está fazendo nesse momento, que ele está querendo inaugurar agora, que foi feito aí ao longo de 2, 3 anos, eu não conheço nenhum bairro e não identifiquei nenhum bairro de Cuiabá que esteja dentro da garantia dos 5 anos, tá? Nós temos uma via que é a Dante de Oliveira, que teve uma pavimentação pelo governo do estado, que ela sim está em garantia dentro do período de 5 anos, a gente está cobrando inclusive alguns defeitos lá da empresa, e esses bairros estão sendo agora, que vão ser inaugurados agora, que foi feito pelo governo do estado. Então eu desconheço. Entendi, é um indicador bairros bom, né? Ao longo de 5 anos. Para trás, eu não tenho conhecimento. Tem ali uma que a gente tem conhecimento, Jardim União, Vitória e Fortaleza, né? Ali, de fato, é novo, né? Está embutido dentro desse complexo que está fazendo, que vai ser entregue agora. Né? E esse aí está dando a garantia E nós estamos pavimentando com fonte 100 o Jardim Presidente, o resto que falta de pavimentação, e vamos começar agora o Itapajé, as ruas que faltam, tudo por fonte 100 da Prefeitura, com recurso já garantido e empenhado, tá? E fazemos recap em algumas ruas, e o prefeito agora pediu para que a gente separasse alguns bairros que ele quer colocar num plano de pavimentação daqui para frente. Mas todos esses bairros que nós fizemos projetos, tipo Passaredo, Lago Azul, São Francisco, são bairros ali grandes naquela região sul, aqui de Cuiabá, já estão com projetos prontos e protocolados no governo do estado, onde nós pedimos ajuda para que isso ocorra também lá com parceria com o governo do estado. Está aguardando a resposta se será possível ou não. Terminamos também o projeto do São Sebastião 1 e 2, entregamos também para o governo do estado. Estamos trabalhando no projeto de melhoria da Avenida Antártica, né, até o Sucuri, que é necessário, e trabalhamos também no projeto do Distrito da Guia, entregamos ele pronto para ver se a gente consegue recurso também para pavimentar algumas ruas naquela localidade. Tá bom. Eu antes de passar ao professor Lorenberg, vou pedir para o senhor explicar aqui no ar, uma explicação que o senhor estava me dando em relação a esse levantamento. Eu estou insistindo nesse ponto porque é importante o cidadão saber, inclusive do serviço que está disponibilizado para ele, poder notificar a prefeitura sobre a existência de um buraco, de um problema ali que está afligindo ele, né? Que o senhor, ao fazer esse mapeamento, esse cadastramento de toda a malha viária, de toda essa situação de tapa-buraco, o senhor acabou propiciando à prefeitura a criação desse aplicativo Smart City, que é um aplicativo de celular, onde qualquer cidadão pode entrar e verificar e informar, né, aonde é que tem problema e verificar onde que também que não tem, né? Como é que foi que aconteceu essa história? Nós começamos o ano passado a trabalhar nisso, Kleber, porque a gente viu que você precisava ter um sistema que mostrasse o serviço que estava sendo feito. E a cidade vinha ali com muitos problemas de buraco e de drenagem, e a gente tinha que fazer e mostrar que foi feito e quanto foi feito. Então já existia um sistema dentro da Secretaria de Obras, que nós melhoramos ele e começamos a catalogar isso. O prefeito, ele gostou da ideia, viu a necessidade de trazer transparência para isso, para que a população tivesse conhecimento e conseguisse também mandar as demandas para a Secretaria e para a Prefeitura. Pediu para que a gente levasse isso para dentro da Prefeitura, TI da Prefeitura. Então ele vai disponibilizar para a população, acho que já disponibilizou, para que a população possa acompanhar dentro do sistema da Prefeitura e no portal da transparência os serviços que a Secretaria de Obras está prestando na capital. E o que ele quer com isso? Ele quer trazer mais transparência no serviço público da Prefeitura. E isso é interessante, porque a gente vê que a transparência é tudo. O ano passado nós investimos mais de 20 mil toneladas de massa asfáltica nesse tipo de serviço. Esse ano a gente vai fazer o investimento e a população precisa saber onde está indo os recursos da Prefeitura. Então o objetivo foi trazer transparência e que a população tenha mais facilidade de mandar as demandas lá dos serviços que é necessário ser feito nos seus bairros aqui em Cuiabá. Eu perguntei ao senhor o seguinte: quem não tem habilidade para manusear aplicativo, tem muita gente que não tem, né? Aposentados, pessoa com menos instrução,
Como é que ela faz? O senhor me disse que existe o Zap Obras. Exatamente. Então, aí, atenção, papel e caneta, que eu vou te passar o Zap Obras. William, se a gente pudesse informar aí na tela também esse número do Zap Obras da Prefeitura, é o 65, óbvio, 99216 0484. 99216 0484, Zap Obras da Prefeitura de Cuiabá. Você pode ali notificar a Prefeitura, mandar foto, vídeo, né? Exatamente. Dizendo, olha, aqui na minha rua está com um problema assim, assado, e a Prefeitura vai tomar as providências. Professor, antes de passar para o senhor, que eu já prometi uma vez, eu estou prometendo pela segunda vez, eu vou dar uma atenção aqui para um telespectador. Pode pôr na tela, William? Que ele diz o seguinte: boa noite, jornalista Kleber. Fala para o secretário de obras se tem algum projeto de passarelas para a rodovia Palmiro Paz de Barros, entre o Parque Cuiabá e o Jardim Nossa Senhora Aparecida, em Cuiabá. Fala que ele quis dizer pergunta, ele não deixou o nome, mas está aí a pergunta, secretário. Pela Secretaria de Obras não tem. Essa questão aí de mobilidade, de passarela, a CEMOB que faz esses estudos mais adequados e tem a prerrogativa da CEMOB implantar esse tipo de mobilidade, né? Na Secretaria de Obras não tem nenhum projeto previsto de passarela naquele local, a não ser que a CEMOB lá com o Coronel Franciane tenha algum projeto nesse sentido. Muito bem, nós estamos tentando uma entrevista com a Coronel Franciane, até já falei com ela, estou aguardando um posicionamento da assessoria dela para a semana que vem, e aí nós vamos submeter essa situação a ela, tá? Agora sim, rufem os tambores, que é chegada a hora da participação do professor Lorenberg Alves. Secretário, eu vou voltar a primeira frase do senhor na terceira resposta, contando daqui para trás. Na terceira resposta, o senhor falou das ruas que não estão asfaltadas em Cuiabá. Eu me lembro, e o senhor também deve se lembrar muito, e o Kleber muito mais do que todos nós, deve lembrar sempre disso, que todos os candidatos em 2024 à Prefeitura de Cuiabá prometeram 100% de asfalto na cidade. Inclusive, o prefeito, hoje prefeito Abílio Brunini, prometeu asfaltar mesmo. Só que naquela época ninguém sabia o total de ruas ou o total de quilômetros não asfaltado. Hoje o senhor chega aqui e fala que são um pouco mais de 461 quilômetros sem asfalto. E aí eu pergunto ao senhor, secretário, existe um planejamento ou uma previsão que no final desse mandato, quantos desses quilômetros sem asfalto deverão ser entregues para a população? O primeiro passo, professor, que nós fizemos a partir do ano passado foi fazer esse levantamento e começar a fazer os projetos. Não é só o projeto, o desenho, é o projeto executivo e o orçamento. Então, hoje o prefeito tem vários bairros com projeto executivo e com orçamento na mão. Ele está buscando recurso externo, ele já até noticiou em torno de 120 milhões e podendo aumentar um valor até 240 milhões. Então, isso é uma busca dele já no mercado para trazer recurso para Cuiabá e esse recurso será implantado 100% em pavimentação. Então, com isso, ele alavanca muitos bairros e ele pavimenta muitos bairros em Cuiabá. E aí existe também a parceria que a gente está aí buscando com o governo do estado, por isso que a gente está oficiando e encaminhando esses projetos para ver quais desses projetos o governo pode implantar. Então, a gente está com bastante esperançoso que o prefeito Abílio chega no final do governo dele com muitos quilômetros de asfalto implantado em Cuiabá. Não posso dizer hoje um total exato, porque o total a gente já tem, os projetos estão prontos, né, de vários bairros, tem alguns que ainda não, mas estamos trabalhando nele. A gente não tem como afirmar agora o quantitativo, mas chegando o recurso a gente está preparado para poder executar. Acredito que até o final do governo Abílio ele vai entregar muitos quilômetros de pavimentação sim na nossa capital. Aqui um pelo outro, eu sei que depende do terreno, enfim, de uma série de fatores, mas um pelo outro, assim, em média, quanto custa um quilômetro de asfalto urbano hoje? Olha, Kleber, é muito difícil a gente afirmar o quanto custa um quilômetro de asfalto. A gente pode até afirmar, por exemplo, o quanto de massa você gasta, quanto custa a tonelada de massa, tudo isso. Por quê?
Porque a pavimentação asfáltica, ela depende de várias situações. Você tem região em Cuiabá que o lençol freático é aflorado, você tem que fazer drenos profundos, isso é um custo. Tem locais que você não precisa, trabalha com drenagem simples, já é outro custo. Tem local que você tem que melhorar a base, tem lugar que você tem que usar solo cimento. Então você tem várias situações que tem que implantar dentro de um processo construtivo de rodovia, de vias, que ele eleva o preço ou diminui. Então é difícil você considerar aí um preço exato. De repente você pode montar, por exemplo, já montei 2 equipes na Secretaria de Obra para fazer algumas ruas em Cuiabá pela própria Secretaria, já é um outro custo. Por que nós fizemos isso? Nós identificamos em Cuiabá vários bairros que foram pavimentados, mas eu não sei por qual motivo ficou pedaço de ruas, 50 metros, 100 metros nenhum, ou alguma rua esquecida no meio do bairro. É o que a gente está tomando cuidado agora. Todos os projetos feitos na Secretaria contempla 100% das ruas daquele bairro. E a gente está fazendo um planejamento para que quando entrar naquele bairro para executar, que ele seja executado 100%. Fique pronto. O que aconteceu, por exemplo, no Itapajé. No Itapajé a gente está lá terminando ruas que não foram feitas que é um bairro no passado. Antigo, né? Exatamente. No Presidente também foram feitos projetos, não contemplou todo o bairro, a gente está terminando e finalizando a pavimentação daquele bairro. Então, é difícil você dizer um custo exato hoje por quilômetro de pavimentação asfáltica dentro da cidade. Aí varia muito de situação para situação, 800 mil a 1,5 milhão em média. Em média, porque eu estou fazendo aqui uma conta de padeiro em cima dos números que o senhor deu. Temos 2.700 quilômetros de malha existente, falta 462, dá um total de 362, então nós teríamos aí um déficit pequeno até, comparado, de aproximadamente 15%. 462 mil nessa média que o senhor deu aí, coisa de 500 milhões resolveria, né? E eu sempre venho falar desde o começo do mandato do prefeito Abílio que a gente precisaria de 600 milhões para melhorar um pouco a malha asfáltica Cuiabá. Eu sempre tenho levado esse número na minha cabeça, até antes dos levantamentos. Hoje eu já tenho ele meio que sacramentado aí, os custos. E também nós fizemos um trabalho, Kleber, muito importante na nossa capital, que foi identificar todas as ruas que teve intervenção da Águas Cuiabá. Isso possibilitou a gente fazer uma planilha de custo e encaminhar para a Águas Cuiabá para que ela possa colocar num planejamento de recuperação dessas vias. Teve muitos lugares que ela fez intervenção e que ficaram com problemas e não foi restaurada adequadamente. Então nós já fizemos também esse mapeamento, geramos uma planilha orçamentária. Dentro da planilha orçamentária nós já dizemos qual o tipo de serviço que ela tem que fazer em cada rua. Isso nós ainda falta terminar a parte, mas nós já estamos com mais de 70% disso pronto e oficiada a Águas Cuiabá. E vamos entrar agora numa discussão, né, com a Águas Cuiabá para a gente tentar implementar isso na nossa cidade e melhorar essas ruas onde aconteceu essa intervenção da própria Água Cuiabá. Um trabalho que eu, no meu entendimento, já deveria ter vindo feito desde o início da implantação da concessão, mas não foi, mas em algum momento alguém tem que começar e nós estamos começando. E também teve a discussão com a Águas Cuiabá, nos locais que não tem a rede de esgoto ainda instalada, se a possibilidade deles fazer o projeto antes ou depois construir isso na calçada para não danificar o asfalto onde a gente vai construir daqui para frente. E também a gente tem aí discutido com a Águas Cuiabá a possibilidade dos terrenos que não têm construção, não tem residência ainda, ela já deixar o ponto de água, se a rede for no meio da pista, deixar o ponto de água pronto para não ir lá depois, assim colocar o asfalto, colocar ali uma máquina para poder furar. Então isso tudo a gente vem discutindo ao longo do tempo para poder ir aplicando essas melhorias gradativamente. Fácil não é, mas a gente tem que começar de alguma forma. E asfalto, por mais que você faça uma emenda, um remendo ali, ele nunca fica lisinho, né? Para ficar lisinho tem que recapear inteiro depois. É muito difícil, Tem que ser aqui em Cuiabá, como eu disse, tem muito lugar que tem água aflorada, então tem que ser feito um processo muito bem feito, porque dentro de 3, 4 meses ele vem dar problema. E aí não envolve só Águas Cuiabá, você tem também as construtoras que constroem prédio, que fazem intervenções para levar drenagem dos prédios, e a gente tem oficiado essas empresas para a gente enquadrar essas recuperações dentro da norma. Nós criamos ali, a equipe técnica da Secretaria, um procedimento e nós oficiamos as empresas, algumas fez reuniões conosco na Secretaria, nós passamos as informações
que não sairá nenhuma autorização de corte da secretaria se não for aplicado esse procedimento que a gente está adotando. Por quê? Porque você vê que a malha asfáltica em Cuiabá está toda destruída e muitas vezes é por intervenção que é feita e é mal recuperada. Muito bem, temos que ir para o nosso próximo intervalo, o último de hoje, e eu peço a você para aproveitar a presença aqui do secretário Reginaldo e mandar a sua queixa, a sua sugestão, a sua dúvida, para que ele possa esclarecer através do zap que está na sua tela, 65999322529. Aproveite o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Muito bem, estamos de volta com o terceiro e último de hoje, bloco do programa Opinião, nesta sexta-feira, dia 20 de março, e hoje nós aqui entrevistando o secretário de Infraestrutura e Obras de Cuiabá, Reginaldo Teixeira. Tem uma pergunta aqui que ficou do bloco anterior, Reginaldo, eu já vou abrir com ela, porque eu quero aproveitar o senhor também para a gente falar um pouquinho de segunda-feira, que tem um ato de filiação aí ao Novo, né? E de falar um pouquinho de política com o senhor. Tá aqui, vamos lá, William, você pode pôr na tela? Aqui é o Oswaldo. Quero agradecer o secretário por nos ajudar com o projeto do asfalto da estrada do Rio dos Couros. Não esquece da nossa região, a luta continua. Aí, agora veio um elogio, né? Uma parabenização. Você conhece o Oswaldo? Oswaldo, eu não estou lembrado agora se eu conheço, mas obrigado mesmo pelo o elogio aí. A gente sabe que não precisa, mas a gente tem que sempre agradecer quando recebe. Obrigado, viu? Ah, mas eu vou lembrar agora aqui dos comícios no interior. Fala assim, ó, o político vive de aplauso e de voto. Então, é um incentivo. Fala, eu estou fazendo alguma coisa certa aqui, eu não vou desanimar, né? Ô Reginaldo, falando nisso, tem uma informação aí que o senhor deverá assumir a Secretaria de Educação também agora, na virada do mês, com a saída do secretário Amauri. O senhor vai acumular as duas secretarias? Sim, por enquanto sim, a gente vai assumir lá interinamente, fui convidado pelo prefeito para esse desafio, né? Estarei lá, né? O propósito da gente é contribuir com Cuiabá e com a administração do prefeito Abílio, esse é o nosso propósito. Estaremos lá, começamos essa semana um trabalho de transição lá com o secretário Amauri, vamos continuar na semana que vem, para que a gente possa entender melhor, mas o foco maior ali, o prefeito deixou isso claro, inclusive nas entrevistas, é a questão da infraestrutura. Tem muita coisa para poder mexer que envolve a parte de obra. Ele acha que a gente consegue ali alavancar ou pelo menos trazer algum resultado nesse sentido. E é com esse objetivo que a gente está indo para lá. A sua prioridade, então, vai ser cuidar dessa parte de obra física, como é o modelo que já funciona hoje no governo do Estado, né? Inclusive, o secretário Alan Porto, que também está deixando a secretaria, antes, no governo do Pedro Táxi, ele era adjunto de infraestrutura escolar. Aí o Abílio já quer botar esse responsável para pilotar a secretaria. Exatamente. A intenção é essa e o pedagógico a gente sabe que tem os técnicos da secretaria que já conduzem isso há muitos anos, né? E a gente sabe que a prefeitura tem excelentes profissionais. Então, é um trabalho que já vem acontecendo há muitos anos, a questão pedagógica. Então, é uma coisa que já acontece rotineiramente dentro da Secretaria de Educação. A parte de infraestrutura, ela acontece às vezes no dia a dia e não é só a implantação de novas, mas você tem a recuperação, restauração e ainda o serviço que acontece emergencial, né? nas estruturas escolares. Então, a gente está indo para fazer esse levantamento, já tem um trabalho sendo feito, já tem uma equipe lá fazendo esse tipo de trabalho, que estava junto com o secretário Amauri, e a gente vai dar sequência nisso. Eu estava dizendo aqui, professor, que nós apelidamos como é o nome dela lá da Vargas Grande, que está vindo para cá? Você lembra o nome dela, da secretária que está vindo? Não conheço. Não conheço. Ela veio aqui anteontem e eu falei, olha, a senhora vai ganhar o título da mulher mais corajosa do mundo, né? Que está saindo da Secretaria de Saúde de Vargas Grande para vir assumir essa bucha, entre aspas, de Cuiabá no momento de crise, né? E ela riu e agora eu já achei um parceiro dela, que é o homem mais corajoso do mundo, né? Que é o Reginaldo, que vai pegar duas secretarias, as duas mais pesadas. A educação é o maior orçamento da prefeitura, né? Em qualquer prefeitura, por causa dos 25% de verba carimbada que tem que ser investida lá. E a obra acaba também sendo a segunda por ali, porque é a necessidade que o município tem de muitos investimentos. Boa sorte para o senhor.
Obrigado. Que o senhor que o senhor seja feliz nessa sua... Eu falei para ela assim, a senhora está tendo mais coragem que juízo, então que o senhor tenha sorte nessa sua decisão. Professor Lorenberg. Secretário, vamos voltar à questão do asfalto para duas perguntinhas. A primeira delas, qual é a vida útil de um asfalto urbano? Qual a vida útil? E uma outra questão que é muito próxima dessa primeira. Qual a vida útil de um tapa-buraco? O senhor tapou o buraco hoje. Quanto tempo esse tapa-buraco vai durar e vai trazer satisfação aos veículos e às pessoas que passam por ali? Professor, a durabilidade de uma pavimentação asfáltica depende do projeto que foi elaborado, porque é o que mais é a parte mais importante da implantação de um asfalto, é a elaboração do projeto, os estudos que é feito em uma via. Esse é o mais importante para você ter uma durabilidade maior. Se ele for um asfalto bem feito dentro do que é realmente exigido, com certeza mais de 40 anos, 30, 40 anos, sem problema nenhum, desde que não esteja as intervenções que acontecem, por exemplo, hoje na nossa capital. A questão do tapa-buraco, a gente está trabalhando com massa asfáltica, quente, CBOQ, a durabilidade dele é maior. Se o senhor perceber andando por Cuiabá, muitos lugares que nós fizemos tapa-buraco ano passado, ele não abriu, mas abriu próximo daquele buraco, um outro buraco novo, em função dos problemas que tem na malha asfáltica, de fissura. Por isso que nós resolvemos fazer o teste com o microinvestimento, para que ele tampe essas fissuras para não surgir novos buracos. É um teste que a gente está fazendo no Cuiabá. Inclusive, o governo do estado vai nos ajudar com 485 mil metros de micro implantar esse ano em alguns bairros na nossa capital, já projeto que nós fizemos no ano passado. Então, essa questão do tapa-buraco é muito relativa em função disso. Se você tem uma malha asfáltica boa e ela surgiu um buraco, você tampa o buraco corretamente, a durabilidade dele é muito tempo. Mas se você tem uma malha comprometida, fica difícil até de falar se aquele buraco abriu ou não, porque geralmente abre um próximo. Muito bem, nós temos mais uma participação aqui de telespectador. Pode pôr na tela, William, por favor? Boa noite, meu nome é Gislaine, do bairro Dom Aquino. Minha pergunta é sobre a taxa de esgoto, 90% sobre o valor da água, pois essa taxa está muito pesada para a população. Não sou contra as taxas, mas 90% está muito caro. Está aí, Reginaldo. Isso aí é uma questão que já foi previsto em lei lá na concessão da Águas Cuiabá, é uma questão que é tratada pelo Cuiabá Regula, que é a agência que cuida desse contrato da Águas Cuiabá e regula tudo isso, né? O prefeito Abílio, ele é um combatente nessa questão de taxa, tanto de esgoto, de lixo e outras taxas que vêm onerando a população de Cuiabá. Ele bate muito nisso e ele tenta, de todas as formas, dar uma melhoria, né, nesses atendimentos e que seja cobrado um custo menor. Mas isso é uma questão que é tratada junto com a Águas Cuiabá e Cuiabá Regula. Eu não tenho as informações desse contrato porque eu não acompanho esse serviço. Mas aí, com certeza, procurar o nosso amigo lá, Alexandre, doutor Alexandre Cuiabá Regula, e terá as informações adequadas para poder responder. Quem sabe até a gente possa trazê-lo aqui, viu, produção? Também para esclarecer isso melhor, né? Que isso é uma dúvida, de fato, de muita gente em Cuiabá. E a produção está me lembrando aqui que é Deise Bocalon, a sua futura colega aí de staff, que vai assumir a Secretaria de Saúde. Enfermeira Deise Bocalon é a atual secretária de Saúde de Várzea Grande. Nós estamos já na reta final, vamos falar um pouquinho de política, Reginaldo. Segunda-feira vocês estão anunciando aí uma coletiva com a presença do presidente nacional, do Novo, para poder anunciar filiações. Você pode antecipar alguém para a gente aqui, em primeira mão? Não dá tempo de ninguém mudar mais, já está... Não, tempo sempre dá, né? Porque os modus operantes da política, ele é mais triste do que a gente pensa. Às vezes você trabalha num partido bom, você monta uma chapa e depois vem outros partidos tentando desconstruir sua chapa, mesmo depois dela constituída e passar do período eleitoral. E às vezes você entra no período ali da janela com a chapa pronta, mas você não chega à eleição com essa chapa completa porque foi destruída no meio do caminho. Isso é decepcionante, mas é como acontece na política. Dick Vigarista, você lembra da Corrida Maluca? Lembro. Ele não quer nem ganhar, ele quer fazer o outro perder. Né? Quer fazer o outro perder, é isso aí. Então, a gente sabe disso, mas a gente está trabalhando com os nomes aí para finalizar uma chapa de deputado estadual, trabalhando também para finalizar e já, se Deus quiser, na semana que vem, uma chapa para deputado federal e trabalhando também para ver se a gente consegue alavancar o nome ao governo.
Partido Novo é um partido, a história dele é lançar novos nomes novos, com perspectiva, às vezes, no primeiro momento, até não acreditar, as pessoas não acreditar, mas acaba chegando vencedor, igual a história do Zema em Minas Gerais, começou do zero, virou governador e governou esse estado até o dia de hoje, né? Que ele largou o governo essa semana, entregou para o vice, porque ele vai aí seguir na pré-campanha dele a presidência da República. Então, o Novo é isso. Nós estamos ali, fazer um ato de filiação na segunda-feira, dia 23, tem alguns nomes, né? Nós estamos trazendo aí o próprio Marcelo Maluf, está vindo, o partido, né? Vai fazer essa filiação junto com a gente lá nesse evento na segunda-feira, e outros nomes que estão vindo do interior do estado, e terá aí sim a presença do presidente nacional do partido e outros nomes que estão vindo, mandatários a nível de Brasil, deputado federal, senador, que a gente está tentando compor aí na segunda-feira para trazer uma visibilidade melhor para o partido, e acreditamos que o Partido Novo em 2026, com certeza, ele vai ser um dos partidos que mais vai crescer no nosso Brasil. Mas aqui em Mato Grosso, você espera fazer o quê? Aqui no Mato Grosso nós estamos trabalhando para fazer deputado estadual. Pelo menos? A gente já tem garantia, a gente está buscando pelo segundo. A gente está trabalhando para ter um deputado federal. E quem que são puxadores? Fala aí, um puxador de voto aqui para estadual. Olha, nós temos o Eliseu veio, que ele já está de mandato, ele veio para... até vestindo laranja. Ele veio para ajudar, ele veio para ajudar nessa construção da chapa. Ele é o puxador de voto e a gente está trabalhando aí com a chapa igualitária, com nomes novos, para que todos eles tenham condições de chegar, de repente, se trabalhar bem vencedor. Tá? Tem vários nomes, nós temos o professor Edivaldo em Sinop, que foi um dos vereadores mais votados do Novo lá. Né? Temos aqui o próprio Arthur Garcia, que também é do Novo e está propenso a ser candidato. E nós temos aí os deputados federais, que posso citar aí uns dois nomes aí, que é o Vilmar, né, que eles falam Bolsonaro, aqui do Mato Grosso, e também temos aí o Caio Cordeiro, que é o vereador de Várzea Grande, e outros nomes que estão vindo aí para chegar para compor essa chapa. O Eliseu é craque em montar chapinha, né? Ele já viveu essa experiência como vereador em Cuiabá e como deputado estadual. O Marcelo Maluf, quando ele foi para o PSDB, coisa de 2 anos atrás, era com a intenção de disputar o Senado ou compor uma chapa para o Senado. Ele vem para o Novo com essa mesma perspectiva? Sim, o Marcelo Maluf ele tem, né, vontade de ser candidato, viu no Novo essa oportunidade, né, percebeu ali, olhando o estatuto do partido, que é um partido que trabalha ali e defende os mesmos ideais que ele. Então a gente procurou, vem conversando isso aí desde o ano passado com ele, não é uma conversa que começou agora, e a gente foi construindo gradativamente isso, e ele está topando o desafio, está vindo para o partido e vai com certeza contribuir com o crescimento do partido aqui no estado de Mato Grosso. Mas ainda não sabe qual cargo que ele vai disputar. Ainda não está 100% definido, mas provavelmente será governo. Governo. O que aconteceu, eu já passo para o senhor também, professor, com o Galvão. O Galvão esteve ontem aqui conosco e ele citou o Novo como um dos partidos com os quais ele conversou, né? Não era viável para vocês ter, ele é direita raiz, já foi candidato com um bom desempenho na eleição passada, ficou em segundo lugar. O que não deu? O que deu errado nesse namoro? Não tem nada errado, a conversa ela continua ainda, né? A gente está conversando, a gente tem aí uma aproximação com o PL, né? A gente está trabalhando aí nessa aproximação cada dia mais, mas não deixando os outros partidos, conversamos com todos os outros partidos que fomos procurados ou procuramos e vamos continuar nesse diálogo até as eleições, ela não vai parar por aqui. E a intenção é agregar e trazer mais pessoas para o partido, pessoas competitivas que possam competir de fato nessa eleição. E o Galvão é um nome dele, é um nome forte, é um nome que trabalha todo o estado de Mato Grosso e vem trabalhando já há mais de 3, 4 anos, como o senhor disse. Ele passou já por uma eleição, já está testado na urna e com certeza é um nome sim a pleitear aí uma cadeira no Senado pelo Mato Grosso. E o Novo vem conversando com ele e vai continuar esse diálogo para ver essa possibilidade. Tudo bem, professor Lange. Secretário, uma vez não viabilizado o nome para candidatura ao governo do Estado, qual a probabilidade do Partido Novo se juntar à candidatura do Wellington Fagundes, do PL, para o governo do Estado, ou ao MDB, ou à União Brasil? Olha, professor, como eu disse, o Novo tem conversado com todos os partidos. Nunca fechou as portas e nunca também achou portas fechadas em nenhum partido para a gente poder conversar. Né? Conversado com o Republicano,
a gente tem levado esse diálogo, né? Mas a gente, desde a campanha do prefeito Abílio, nós já tem essa aproximação com o PL, a gente está na gestão do prefeito Abílio, foi por um convite que ele nos fez, então a gente tem essa aproximação maior porque a gente está junto na gestão, né? Mas a conversa ela vai continuar até o final aí do dia 4 de abril para frente, ainda vai continuar. E a conversa com o PL também, ela continua, a gente está construindo isso no PL, existe a possibilidade de alguns nomes, inclusive do PL, como o Caio Cordeiro de Várzea Grande, que está vindo para o novo, né, liberado pelo PL. Então a gente está construindo isso gradativamente para ter bons nomes e ser competitivo nessas eleições. Mas a gente não pode parar de dialogar e de conversar com todos, porque a política ela tem que ser feita com diálogo e união. Então nós estamos trabalhando nesse sentido. 30 segundos para o senhor responder e eu vou fazer a pergunta em 15. Na sua opinião, o Zema chega até as convenções ou desiste antes? Olha, o Zema, todas as conversas que nós tivemos com o governador Zema, ele vai até o final na campanha dele. Ele tem o respaldo do partido e ele não pretende desistir. Tanto que ele desvinculou já do governo de Minas, já entregou para o vice e ele vai continuar. O compromisso que ele fala é o seguinte: é tirar o Brasil da administração que tem hoje. É muito difícil o que nós estamos vivendo, é uma regalia, é um gasto tremendo no nosso país e é isso que ele combate. Então, ele disse o seguinte: para tirar a administração que tem hoje, ele une com qualquer partido no segundo turno. Mas ele vai até o segundo turno, pelo menos essa é a intenção dele. É o que ele tem nos passado. Muito bem, agradeço o senhor pela presença aqui conosco, tá? O senhor também, professor Langenberg, gratidão. Bom até a segunda-feira. Para o senhor, bom final de semana para o senhor. E na segunda-feira nós voltamos com a secretária de Ordem Pública de Cuiabá, Juliana Palhares. Um ótimo final de semana. Se beber, não dirija. Juízo.